Muito bom dia, agronegócio. Segunda-feira, dia 20 de março de 2023. Agora são 8 horas e 58 minutos pelo horário oficial de Brasília. A nossa abertura de mercado está no ar pelas redes sociais do Notícias Agrícolas e também pelo nosso noticiasagricolas.com.br. Todas as nossas plataformas já funcionando para que vocês sejam os profissionais do campo mais bem informados do Brasil. A gente vai começar juntos a semana, porque aqui você sabe primeiro as informações que vão direcionar o seu dia e os seus negócios. A gente te lembra que o Bom Dia Agronegócio tem o apoio da Cochupé, a maior cooperativa de cafeicultores do mundo, e temos também o apoio de Letícia Guimarães, que pelos bastidores aqui da nossa redação garantem a nossa interatividade. Ou seja, você que está nos acompanhando, pode ir mandando as suas perguntas, as suas dúvidas sobre quais mercados você quer e precisa saber mais. Então mande para nós que a gente vai. Deixa eu só ajeitar meu microfone aqui. A gente vai te respondendo. Eu tenho deixado sempre as nossas perguntas para o final, para que vocês possam ter mais tempo ali para ir mandando de fato esses questionamentos, aquilo que vocês precisam saber sobre algum mercado que porventura eu não tenha falado. Então mande as suas perguntas e a gente quer te ouvir por aqui, tá? A gente vai, como sempre, começar e mande também para nós de onde você está nos ouvindo. Isso é importante também sabermos até onde chegam as nossas informações. Olha só, a gente vai começar, como a gente sempre faz, pelos preços, porque dessa forma a gente consegue ter uma visão bastante ampla, né, de como é que o mercado está se comportando nas suas mais diversas ramificações. Aí a gente vai aqui destacando as manchetes do dia e detalhando os mercados para vocês, tá bem? Bom, Bolsa de Chicago, para a gente começar, a gente tem, na verdade, hoje é um dia quase que negativo para quase todas as commodities, tá? A gente tem algumas delas pinçando algumas altas, mas nada muito forte. Na Bolsa de Chicago, a soja cai 0,5% para 14 dólares e 68 centos por bushel. O milho perde 1% agora para 6 dólares e 27. O trigo, 6 dólares e 98, tem 1,6% de queda. Ainda na Bolsa de Chicago, nós temos baixa de 1,3% para o óleo de soja, que cai para 56 centos mais 70 por libra. O farelo de soja tem 463 dólares e 20 centos por tonelada curta e uma queda de 0,6%. Na Bolsa de Nova York, o café caiu 1,6% para 1 dólar e 73 mais 80 por libra-peso. O açúcar cai 1% para 20 centos mais 46. O algodão estável com pequena alta de 0,01% para 77 centos mais 82 por libra-peso. No petróleo é dia de queda, tanto para o WTI quanto para o Brent. No WTI, perda de 1,3% para 66 dólares e 600 por barril. No Brent, que é referência para a Petrobras, reflexo do quadro global de oferta e demanda, queda de 1,2% para 72 dólares e 700 por barril. Gás natural hoje subindo 2,6% de alta, o ouro também sobe, tem alta de 0,8%, a mesma coisa para prata, 0,7% de alta, o cobre tem 0,9% de ganho neste momento, nesta manhã de segunda-feira. Ao mesmo tempo, o dólar index tem 0,2% de queda para 103.102 pontos e os índices acionários, todos eles em baixa, americanos, europeus. Na Ásia, as ações fecharam em queda e a gente vai começar, portanto, a entender o que está acontecendo. Antes disso, a gente vai dar uma olhadinha no fechamento da Bolsa de Dalian, mercado futuro da China, num levantamento da Agriinvest Commodities. Farelo em baixa, óleo recuando, milho subindo, suíno vivo com baixa forte. Veja só a análise inicial de Eduardo Vanin nessa combinação de financeiro mais fundamentos, macro cenário mais fundamentos. Bolsas no Ocidente e na Ásia em queda, ações de bancos continuam sucumbindo, petróleo renovando mínima de 15 meses, óleos vegetais sob pressão, todos de olho nos movimentos do Federal Reserve. Nessa quarta-feira, ele deve elevar a taxa de juros em 0,25%, o Banco Central norte-americano. O mais importante são os comentários sobre a piora da crise bancária e como isso vai mudar a trajetória dos juros. Se vai mudar, ouro ou não. Ouro subindo, Bitcoin subindo, o corredor de grãos foi estendido. O que a gente vai precisar entender agora é o prazo. Já já a gente vai falar sobre o corredor. Nós temos ainda Xi Jinping devendo se encontrar com Vladimir Putin. Anunciamos isso na semana passada, que estava firmada essa visita, né?
vamos ver como é que vai ser. É a segunda vez esse ano que eles vão se encontrar. A frequência de estudo. O clima virou muita chuva para a Argentina e clima firme no Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo para 15 dias. A pressão de colheita está aumentando, ou seja, essas duas notícias vão acabar sendo notícias de pressão, né, entre os fundamentos ali para a soja. A manchete de notícias agrícolas na manhã de hoje é justamente essa. Numa combinação de financeiro com fundamentos, a soja está caindo e não é pouco, né? Bom, como eu falei, vamos ali primeiro reportando as nossas manchetes para na sequência a gente detalhando os nossos mercados. Por isso te digo, vá fazendo as suas perguntas, que aí conforme eu vou trazendo os assuntos, talvez ela seja respondida, talvez não, mas eu passo por todas elas, e aí você vai compreendendo mais de como é que está começando esta nova semana, como é que o mercado está se desenhando nesta segunda-feira, tá certo assim? Vamos juntos, portanto. Bom, primeira manchete, né? Primeira questão. O UBS comprou o Credit Suisse. Pois é, o UBS acertou a compra do banco rival suíço, o Credit Suisse, por 3 bilhões de francos suíços, ou 3,2 bilhões de dólares, em ações e concordou em assumir até 5 bilhões de francos em perdas, em uma fusão projetada pelas autoridades suíças para evitar mais turbulências no mercado bancário global. Em um sinal de resposta global coordenada, o Banco Central Europeu prometeu apoiar os bancos da zona do euro com empréstimos, se necessário, acrescentando que o resgate do Credit Suisse foi decisivo para restaurar a calma. O chairman do Federal Reserve, Jerome Powell, e a secretária do Tesouro, a Janet Yellen, mostraram satisfação com o anúncio das autoridades suíças e mostraram que há essa busca realmente por uma estabilidade financeira. Essa declaração dos bancos da autoridade, né, principal do Banco Central Europeu, ela é determinante. Foi exatamente o que fez ou o que fizeram Jerome Powell e Janet Yellen quando teve o problema ali do Silicon Valley Bank, depois do Signature Bank e todo aquele contágio ali no sistema bancário norte-americano. Inclusive, quando tudo isso aconteceu, o Banco Central Europeu disse: não, nosso sistema bancário tá legal, nosso sistema bancário não deve sentir os efeitos. Na sequência, já veio toda aquela bomba do Credit Suisse e veio toda essa confusão, e o UBS, então, vindo com a compra do banco rival, do banco Credit Suisse, por 3,2 bilhões de dólares. Agora, me parece que, né, chegou essa notícia, alegria total, a crise bancária deu uma esfriada, tá todo mundo agora de cabeça um pouco mais fresca para a gente entender o que vem na sequência. Pois é, amigos, durou pouco. E aí a gente já vai para nossa próxima manchete, que é esse pré-mercado, ontem à noite, e hoje de manhã, as coisas já voltando a se agravar e o mercado ficando bastante a risco. Tanto que algumas agências de notícias trazem justamente essa manchete, ó. Alívio sobre resgate do Credit Suisse dura pouco, com ações do banco despencando nesta segunda-feira. Após a abertura do mercado, títulos bancários caíram 60%. Impressionantes 60%, enquanto o grupo UBS perdeu cerca de 10% por volta das 7 horas da manhã dessa segunda-feira. Era 7 horas, você estava ali colhendo a sua soja, plantando sua safrinha de milho, e o UBS estava perdendo 10% e os títulos bancários caindo 60%. Só na manhã dessa segunda-feira. As ações e títulos bancários do Credit Suisse despencaram depois que o grupo UBS selou a compra da instituição em uma tentativa de restaurar a confiança de um setor já bastante abalado. Lembrem-se que, quando o Credit Suisse trouxe os seus problemas, falou sobre descompassos ali nos seus balanços, né? Então, o que isso quer dizer? A sinalização de uma fraude ou não? Então, isso é muito sério. Lembrem-se que eu estou falando desde o começo da semana passada sobre uma crise de confiança no sistema bancário. E é assim que tem se dado, né? Começou ali o estouro, a fagulha, foi o SVB, o Silicon Valley Bank, mas isso ia se contagiar, ia contaminar mais mercados, e assim tem se dado, e assim tem acontecido. Então, a gente olha para isso com muita atenção. Na sequência, né? Em um pacote elaborado por reguladores suíços no domingo 19,
O grupo UBS pagará 3,2 bilhões pelo banco de dólares, de 167. O Credit Suisse tem 167 anos e assumirá até 5,4 bilhões de dólares em perdas. Entretanto, após gerar alívio no mercado em um primeiro momento, as ações do Banco Suíço caíram 62% nas negociações de pré-mercado para uma nova mínima, enquanto o UBS perdeu 7%. As ações do UBS chegaram a cair 16% no início do pregão, o que representa a maior queda em um dia desde o fatídico ano de 2008, que foi a crise do Lehman Brothers, né? Mas por volta das 7 horas dessa segunda, a queda já estava em 10%. Esses movimentos bruscos seguiram-se de um dia de fortes vendas nos mercados financeiros asiáticos, na medida em que o otimismo inicial dos investidores sobre os esforços oficiais para manter uma crise bancária, para conter uma crise bancária, rapidamente evaporou. Segundo também nos pontuou o Eduardo Vanin, analista da Agrinvest Commodities, o que nós pudemos perceber é que os detalhes ali dessa aquisição, dessa fusão, é que azedaram e deixaram os mercados novamente nervosos, né? A gente não teve ali toda a confiança que eles esperaram trazer com essa fusão, não chegou efetivamente ao mercado como eles gostariam. Por isso que este alívio, então, rapidamente se dissipou, se dissolveu, e a gente viu, então, isso ser sentido assim. Veja o que diz a Reuters. Em particular, o foco do investidor mudou para o impacto maciço que alguns detentores de títulos do Credit Suisse sofreriam com a aquisição do UBS, o que aumentou a ansiedade sobre outros riscos importantes, incluindo contágio, o estado frágil dos bancos regionais dos Estados Unidos e os desafios para os bancos centrais à medida em que buscam conter a inflação e os riscos financeiros. Então, agora estão todos de olhos voltados para o movimento não só do Federal Reserve, mas do Banco Central Europeu e dos bancos centrais mundo afora, para a gente entender como ficarão as taxas básicas de juros nas principais economias do mundo, como as principais economias do mundo, os motores centrais ali da economia global, vão se comportar e vão reagir a tudo isso, e como essas notícias continuarão aparecendo. Porque os grandes economistas, os grandes especialistas, analistas e consultores de mercado, eles têm falado muito sobre isso, né? Sobre essas condições dessa situação, por exemplo, do Silicon Valley Bank ou do Credit Suisse serem apenas a ponta do iceberg. Outros analistas falam, olha, é realmente sério, pode haver o contágio, não teremos um 2008 novamente, não teremos uma crise equiparada ao que aconteceu com o Lehman Brothers, que ao quebrar gerou uma crise generalizada, né? Virou uma crise financeira global e demorou para o mundo se restabelecer desse 2008, né? Commodities enlouquecidas, ativos de todas as formas enlouquecidos. Então, de fato, nós temos algo grave acontecendo, mas algo que vai tentando ser rapidamente contido. O mundo também é outro depois de 2008, né? Para tentar conter crises como essa, para tentar entender o efeito disso e sabendo desse efeito, vai também fazer um plano de contenção ali talvez mais ágil, né? Então, desde o começo, desde a falência decretada e anunciada do SVB nos Estados Unidos, tanto Jerome Powell quanto Janet Yellen e também o próprio presidente americano Joe Biden vieram tentar tranquilizar o mercado, vieram dizer, né, que calma, a gente está fazendo esse plano de contenção e tudo vai ficar bem. E, de fato, essas declarações, elas pontualmente dão algum respiro ao mercado. Então, lá atrás, na segunda-feira, nós falávamos, não se trata de um novo momento de euforia, quando as bolsas chegaram a subir 4%, 5% e cair 4%, 5% num mesmo dia. Então, essa volatilidade tende a continuar, nada disso traz euforia ou alívio prolongado, entendimento de uma resolução para o problema, mas existe naturalmente esses picos de respiro para entender o que fazer. É isso que a gente está vivendo nessa segunda-feira, né? É um entendimento. Tivemos o entendimento, tivemos o pico quando o UBS anunciou a compra, mas depois agora já estamos de novo descabelados porque não sabemos, né? Os investidores, os grandões do dinheiro movimentando imensos volumes de recursos, buscando ali saber onde colocar esse dinheiro. E claro que os mercados mais sensíveis, como as commodities, por exemplo, vão sentir
efetivamente essas notícias. Então é botar no teu radar nesse início de semana, de novo, ou sem tirar do seu radar, o monitoramento dessa nova crise bancária que começou nos Estados Unidos, já chegou à Europa e agora a gente vai ter que olhar ali quais serão os próximos capítulos dessa novela, tá certo? Na sequência, a gente precisa falar sobre o que está acontecendo aqui no Brasil, né? Porque se os mercados estão ariscos lá fora, inevitavelmente aqui dentro a gente vai sentir os impactos. Então, os nossos ativos, o Ibovespa, o dólar, né? O dólar frente ao real. Mas aqui no Brasil soma-se um outro fator para este momento, para esse começo de semana, que é a questão do nosso arcabouço fiscal. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fez uma apresentação detalhada do seu arcabouço ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na semana passada. A discussão aconteceu na sexta-feira e agora ele continua em discussão, né, Haddad, com a junta orçamentária nesta segunda-feira e o texto final deve ser divulgado antes da viagem de Lula à China no dia 24, segundo fontes ouvidas pela Reuters puderam trazer e adiantar. Ainda segundo essas fontes, que falaram sob condição, claro, de anonimato, Haddad fez uma apresentação detalhada da proposta durante quase 3 horas de reunião e abriu o tema para discussão. Não houve nenhum anúncio oficial na sequência, o que deve acontecer apenas depois de o presidente dar a sua aprovação final. Agora é correr contra o tempo, né? Porque hoje é dia 20 e Fernando Haddad precisa, né, garantir que isso aconteça ainda em março. Foi a promessa que fez ao mercado. Então, essa reunião teve ainda alguns outros ministros, como o próprio Geraldo Alckmin, que também é vice-presidente, mas é ministro da Indústria, Comércio e Serviços, além do desenvolvimento. Também o ministro da Casa Civil, ministro-chefe da Casa Civil, senhor Rui Costa, do Planejamento e Orçamento, senhora Simone Tebet, e da Gestão, Inovação e Serviços Públicos, Esther Dweck. Então, estiveram ali reunidos, né, essa alta cúpula do dinheiro, claro, né, precisam ali todos esses ministros de fato estarem alinhados, isso é importantíssimo, né, para que, enfim, o mercado, o público, o Brasil, a população entenda qual será a nossa nova regra fiscal, qual será o arcabouço fiscal. Precisamos lembrar que nada vazou ainda sobre este pacote, Simone Tebet afirma que o mercado vai gostar dessa nova regra, né, também é o seu papel fazer isso, então a gente começa a olhar para tudo isso. Mais do que isso, a gente não pode se esquecer que nesta semana, nessa expectativa do arcabouço, nós temos também, na quarta-feira, a nova taxa básica de juros do Brasil sendo divulgada. A sensação do mercado, né, é de que não deverá vir alteração. Então, deverá termos a manutenção ali, né, deveremos ter a manutenção, melhor dizendo, em 13,75% ao ano na nossa taxa básica de juros, o que faria bastante sentido agora diante de uma série de pressões e diante do que a gente está vendo no cenário externo e tudo mais. Para isso, também separei aqui uma análise do valor econômico com Elisa Machado, da ARX. Copom não deve adotar uma assimetria baixista no balanço de riscos para a inflação. Embora o cenário econômico tenha sofrido mudanças relevantes desde a decisão de fevereiro do Copom nas projeções dos economistas de mercado, a sensação é de que tudo continua como está. Nos últimos 45 dias, o setor bancário global foi atingido por uma forte turbulência e no Brasil os temores de uma crise de crédito se intensificaram. Não podemos esquecer também que na última sexta-feira, quinta e sexta-feira, tivemos a notícia de que com a baixa no teto de juros para os empréstimos consignados, os bancos pararam com essa prática, né? Se retiraram dessa prática por um tempo. Então, eram primeiro bancos privados, depois a Caixa e o Banco do Brasil também entraram nessa lista, né? Então, nós tivemos esse problema, nós tivemos ali a interrupção de algumas linhas de crédito. Então, de fato, essa crise de crédito, né, se intensificou no Brasil nos últimos dias. Essas notícias internacionais pesaram e a gente teve todo esse quadro. Por outro lado, a continuidade das incertezas econômicas domésticas e as expectativas inflacionárias desancoradas levaram o mercado a manter as projeções para a taxa básica de juros paradas neste momento.
Para a reunião dessa semana, é quase unânime a expectativa de que a Selic será mantida nos atuais 13,75% ao ano pela quinta vez. Apenas uma casa, a consultoria Sigen, espera um corte de 0,25 ponto percentual. Já em relação ao nível do juro básico no fim do ano, o ponto médio das estimativas das 112 casas ouvidas pelo valor aponta a Selic a 12,5% em dezembro, mesmo resultado obtido na pesquisa realizada antes da reunião de fevereiro. Então, percebam, o mercado está tentando costurar todas essas informações, tentando costurar todas essas novas notícias para tentar também se posicionar, se mexer. Vamos ver como é que está o dólar se comportando na manhã dessa segunda-feira. Temos ali uma pequena baixa de 0,06% para R$ 5,27. Percebam que é praticamente uma defensiva, né? Temos muitas coisas acontecendo, essa costura ainda sendo feita, o mercado tentando entender essa grande colcha de retalhos aí que a gente tem adiante, né, pela frente. Então a gente vai olhando para isso e buscando também entender quais serão as próximas notícias, quais serão os próximos desdobramentos a partir deste ponto, certo? Então, esse é um ponto importante, o arcabouço fiscal, a nossa taxa básica de juros, como é que Fernando Haddad vai apresentar isso ao mercado, junto com a equipe econômica do governo e os demais ministros. Então, o mercado brasileiro bastante ansioso por essas novas regras fiscais e também pela decisão dessa quarta-feira, dia 22, do Copom, o Comitê de Política Monetária, sobre a nossa taxa básica de juros. Bom, um outro ponto importante para a gente, na sequência, continuar entendendo os mercados, tá? O acordo de exportação que garante ali a exportação de grãos na região do Mar Negro foi renovado, né? O prazo era 18 de março, foi renovado, e agora a gente precisa buscar entender qual será o prazo efetivo desta nova fase do acordo. O acordo tem durado 120 dias nas suas diversas fases. Agora, a Rússia já não quer mais 120 dias, quer 60 dias. Por quê? Porque a Rússia está também fazendo a sua pressão. Quer voltar para o sistema internacional de pagamentos, pelo menos para grãos e fertilizantes, segundo também nos aponta a Agriinvest Commodities, enquanto a Ucrânia continua dizendo, precisamos dos 120 dias. E de fato, né? A gente precisa lembrar que há dois intermediadores desse acordo, ONU e Turquia, né? Então, não é um acordo entre Rússia e Ucrânia, é um acordo da ONU da Rússia com a ONU, da Ucrânia com a ONU. Quem está ali nesse intermédio é a Turquia, tá? Então, a gente está nessa busca, né? Nessa tentativa também de entender qual será efetivamente o prazo. A ONU, né? A Organização das Nações Unidas, em especial ali a FAO, né? Que é o braço para alimentação da ONU, vem falando sobre a importância e a determinante função que tem este acordo para garantir a segurança alimentar do mundo, uma vez que saem ali dessa região por esses portos ali que estão no acordo, inúmeras toneladas de grãos, de óleos vegetais, de outros produtos agrícolas. Então, a necessidade da manutenção, na verdade, precisa acabar essa guerra. Mas, enfim, nós temos essa situação. O comunicado da ONU, que é assinado por Martin Griffiths, que é coordenador de assuntos humanitários da ONU, diz assim: é vital para a segurança alimentar do mundo que o acordo continue e seja totalmente implementado. A assinatura do entendimento representou um passo fundamental na luta contra a fome, e especialmente nos países em desenvolvimento, né? Ainda segundo Griffiths, é fundamental também a manutenção do memorando sobre as exportações russas de alimentos e principalmente fertilizantes, que impede sanções sobre esses produtos. As negociações entre Rússia, Ucrânia, ONU e Turquia iniciaram há algumas semanas e o principal impasse é sobre o tempo de extensão do acordo, como eu acabei de pontuar para vocês. A Rússia segue relutante ao exigir uma renovação por um período de 60 dias, enquanto as demais partes querem ao menos 120, como aconteceu na última renovação em dezembro. O representante da ONU diz ainda: fizemos progressos significativos, no entanto, há ainda impedimentos no que diz respeito aos sistemas de pagamento da Rússia. Por isso vem esta pressão. Há mais a fazer e nossos esforços para superar esses impedimentos restantes continuarão inabaláveis.
Então, estamos aí de olho nisso, estamos acompanhando e é de fato um ponto central para o andamento dos preços dos grãos nos mercados internacionais, que é algo que a gente vai já detalhar para você entender parte dessas baixas de hoje, que são bastante consideráveis, tá? Antes da gente trazer o detalhamento dos mercados, quero trazer um outro ponto importante que foi anunciado na sexta-feira, que é o aumento do biodiesel na mistura do óleo diesel, né? O aumento da mistura do biodiesel. Então, mais óleo de soja no óleo diesel para fazer biodiesel. Passamos de 10% para 12% a partir de abril, e nós temos essa possibilidade do calendário continuar avançando gradativamente. Então, nós devemos ter, né? A norma agora prevê que o teor seja elevado para 13% em abril do ano que vem, abril de 2024, 14% em 25, 15% em 26. Então, percebam, a gente tem a volta do aumento gradativo, né? Da mistura. Essa decisão inicial, então, ela resgata o índice que nós tínhamos antes do retrocesso, né? Nós tínhamos já os 12%, tivemos que voltar para os 10%, dados os elevados preços dos óleos vegetais no mundo todo, em especial do óleo de soja. Quando tivemos essa condição, né, por necessidade, a gente viu o nosso calendário gradativo de aumento paralisar. Agora, esse calendário está, em tese, retomado, claro que na necessidade e no monitoramento do comportamento dos preços dos óleos de uma forma geral. Mas, com a safra recorde de soja que está sendo colhida no Brasil, mais uma capacidade de processamento que pode ser levada no país, eu imagino que essa mistura deva se confirmar. Segundo a ABIOV, Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, na pessoa de seu economista-chefe, o Daniel Amaral, a ABIOV comemorou a maior mistura de biodiesel no diesel e acredita que as reavaliações do governo podem até fazer avançar este calendário, até acelerar as coisas. Vejamos, o governo fez um trabalho muito próximo das instituições ligadas ao biodiesel, né? Então, a Frente Parlamentar dos Biocombustíveis, ali sob a batuta do deputado Alceu Moreira, a Aprobio, a Ubrabio e, naturalmente, a ABIOV. Fora, claro, né? O ministro de Minas e Energia, o ministro da Agricultura e todo mundo trabalhando em uníssono para entender que é importante para o Brasil nós termos para várias agendas esse aumento da mistura do biodiesel. Não só para uma agenda verde, para uma agenda de fontes de energia renováveis, né, e limpas, como é o caso do biodiesel, mas também para garantir ali uma previsibilidade para a indústria da soja, para garantir que a nossa oferta se equilibre com a demanda, para que haja investimentos, geração de empregos, geração de prosperidade, porque a partir do momento que você aumenta essa mistura, você exige mais da indústria local, você exige mais do processamento, você vai precisar de gente para atuar nesse segmento. Então, você vai gerar empregos, você vai gerar divisas, você vai gerar uma circulação ainda mais intensa da economia neste setor. Então, a gente olha para isso. Claro que, de outro lado, as críticas virão, né? A gente vai ter essa, vez ou outra, né? Essas condições, essas sinalizações, mas a gente vai entendendo que, por enquanto, a notícia é muito positiva. O mercado esperava por isso muito, né? O mercado estava ansioso por essa divulgação e assim se fez. E a gente vai olhando para isso, portanto. Estamos acompanhando quais serão os desdobramentos disso para os nossos preços da soja e dos derivados aqui no Brasil. Agora sim, senhoras e senhores, vamos então ali abrir as nossas telas de preços, detalhar alguns mercados. Hoje eu vou me focar, agora são 9 horas e 26 minutos, pelo horário oficial de Brasília, eu vou me focar ali naturalmente nos grãos que lideram as baixas na Bolsa de Chicago, para na sequência eu seguir ali para as nossas perguntas, para os nossos comentários, tá? Se você está nos ouvindo por aqui e tem alguma dúvida, quer saber sobre algum mercado específico, vá mandando a sua pergunta, vá mandando os seus questionamentos, eu faço questão de responder tudinho, tá bom? Bom, vamos falar então primeiro sobre o trigo, né? Porque o trigo hoje está liderando as baixas na Bolsa de Chicago. Nesse momento a gente tem perdas que variam de 10 pontos a 11 pontos nos contratos mais negociados. As perdas passam de 1,2%, né, nos futuros mais negociados lá na Bolsa de Chicago.
as outras bolsas internacionais também perdem no trigo, e parte dessas perdas elas vêm muito atreladas naturalmente a essa renovação efetiva do acordo, né? Então a Ucrânia, perdão, está tirando ali toneladas e toneladas de grãos, né, dos seus ali dos seus mercados para exportar diante dessa renovação. E veja só o que diz Eduardo Vanin, né? Olha aqui, não, perdão. O ponto é que o Mar Negro vai focar ainda mais no spot. A Ucrânia está conseguindo escoar 1 milhão de toneladas de milho e algo entre 150 mil e 200 mil toneladas de óleo de girassol por mês. A grande diferença é o preço, muito mais barato que os demais. O óleo de girassol está sendo negociado no CIF Rotterdam, Porto de Roterdã, tá? Abaixo do preço do óleo de palma, o que eu diria ser algo muito raro, nunca vi. Esse é o efeito da pressão de custos e a impossibilidade de ofertar para meses mais longos. Por isso que a gente vê essa movimentação, né? Por mais que a gente tenha essa condição, a gente tem essa dificuldade ainda né, do escoamento. Então, e a incerteza, né? Você não pode garantir embarques muito adiante, porque você não sabe como é que vai ser o futuro desse corredor. A mesma coisa se dá para o trigo. A gente tem uma oferta de trigo russo agora, que ela é consistente, ela é forte, ela é robusta, e é um trigo que realmente está mais barato. Claro que a Rússia estar fora do sistema internacional de pagamentos, nossa, acho que alguma coisinha entrou no meu olho. Essa condição da Rússia estar fora do sistema internacional de pagamentos faz com que haja essa necessidade do mercado também de acomodar todo esse trigo, entendendo como participa do mercado essa oferta diante desse fato da Rússia ainda estar fora desse sistema. Mas fato é que essas ofertas que estão ali no front e que o mercado conhece, né, e sabe que a gente tem isso para trazer, vão exercendo essas notícias, vão exercendo essa pressão sobre as cotações. Então, hoje, os futuros do trigo perdendo mais de 1% na Bolsa de Chicago e nas demais bolsas internacionais também, onde, aliás, eles têm ainda mais força de negociação, né? Como é o caso da Bolsa lá do Kansas, as bolsas europeias, né? Milho também caindo hoje, cai mais que a soja, agora 0,7%, ou entre os contratos mais negociados, são baixas que variam de 4,5 a 6,5 pontos, né? A gente está falando de maio com 6 dólares e 28, julho com 6 dólares e 11, setembro com 5,63 e o dezembro com 5 dólares e 56 por bushel. Então, variam aí as perdas de 4,5 a 6,5 pontos na Bolsa de Chicago, né? Para o milho. Parte disso vem dessa notícia que acabamos de dar, essa análise que acabei de dividir com vocês aqui da Agriinvest Commodities, desses volumes de grãos que saem ali da região do Mar Negro, o que vão pressionar principalmente ali o mercado spot, ou seja, os vencimentos mais curtos, o mercado à vista, né, o mercado do momento. Então, de fato, a gente tem essa pressão, né? E a gente vai olhando para isso e buscando entender como isso vai se juntar a essas incertezas que rondam esse acordo, né? 60, 120 dias, como é que fica? Se não derem os 60 dias, a Rússia vai manter o acordo, não vai? Precisamos entender, né? Então, por hora é isso. E claro que ambos os produtos sentem também a pressão do financeiro, essa intensa aversão ao risco, ainda muito presente nos negócios dessa segunda-feira. O petróleo caindo vai ajudar a pressionar os grãos e tudo mais, né? Então, esse cenário de latente aversão ao risco no financeiro, no macro cenário, continua pesando também sobre as commodities, trigo, milho, soja, café que cai forte hoje, açúcar que cai forte, também ainda são um reflexo desse contexto, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o milho, mas agora aqui no Brasil, os preços continuam pressionados, segundo uma nota do CPEA que chegou nesta segunda-feira. Na manhã de hoje, a colheita do milho da safra de verão e a semeadura da safrinha estão avançando com a melhora das condições climáticas, o que faz com que os compradores, por sua vez, estejam mais retraídos, mais contidos e, assim, se mantendo mais afastados de novos negócios, de novas aquisições no mercado spot nacional, à espera de melhores oportunidades para negociar novos lotes, o que mantém os preços do cereal em queda, conforme apontam pesquisadores do CPEA. Vamos ver como é que fechou o índice do CPEA na última sexta-feira?
Vou abrir aqui o índice, não, o indicador, perdão. Milho, tivemos uma baixa de 0,2% para R$ 85,24 por saca de 60 quilos, tá? Fechamento do indicador CPEA da última sexta. Hoje, negócios retomados, a gente vai ter esse fechamento ali, esse novo fechamento no final do dia. Mas fato é que os preços do milho estão pressionados de fato aqui no Brasil. A gente tem, né, uma condição desse plantio de milho safrinha fora da janela ideal ainda não tendo sido repercutido pelo mercado, segundo os analistas e consultores, a gente está olhando para isso. Por isso também o Juan Sene, que é analista de mercado da Grão Direto, teve essa pontuação. Ó, próximos 2 meses devem definir potencial produtivo da safrinha do milho e o patamar de preços no Brasil. Analista destaca que atraso e possíveis perdas de produção ainda não estão na conta do mercado. Então, a gente ainda não sabe o tamanho real da safrinha, o potencial que ela terá. Volto a lembrá-los, uma boa parte dessa segunda safra semeada fora da janela ideal e isso deve chegar ao mercado. Vamos ver a B3? Ó, o dólar, completamente volátil, já está subindo, R$ 5,28, uma alta agora de 0,1%. Isso vai deixando todos os demais mercados também muito voláteis, né? Ó, milho na B3 caindo hoje, tá? Maio, R$ 85,95 por saca, 0,5% de queda. Julho, R$ 86,11, 0,7% de baixa. O setembro cai 0,5% para R$ 85,00 mais 25 centavos. E o novembro, R$ 87,09, com uma baixa de 0,8%. Então, preços do milho no mercado brasileiro pressionados nesse início de semana. E claro que essas baixas de quase 1% em Chicago ajudam a intensificar esse movimento. Olho vivo no dólar, que pode vir a dar alguma condição um pouco melhor, de repente, para negócios. Tá bem assim? Ótimo. Vamos dar uma olhadinha também, claro, no mercado da soja. O complexo soja, hoje marcado por baixas, não só no grão, mas também no farelo e no óleo. Vou começar pelo óleo, que está caindo mais de 1% em Chicago. Vou até atualizar minha tela aqui para ver se a gente tem alguma mudança. 0,8, já amenizou um pouquinho a baixa, mas caindo forte. O farelo, que caía menos de 0,5%, já intensificou suas baixas, passa a cair agora 0,8%. Então, complexo soja hoje todo em queda, né? Parte dessas baixas no óleo, que estavam, né, superando 1% ali, como eu pontuei, elas vêm dessa condição também do corredor, uma vez que a gente traz essa análise do Eduardo Vanin, né, de que a Ucrânia está conseguindo escoar ali de 150 mil a 200 mil toneladas de óleo de girassol por mês, óleo de girassol que é um dos mais consumidos do mundo, né? Óleo de girassol que vai ali competir com óleo de soja, com óleo de palma e com mais óleos vegetais. Farelo não tem a mesma chance, né, de substitutos e de concorrentes à altura, então a gente sempre tem que pontuar essa situação. A gente vê essa condição do óleo e do farelo combinados ajudarem a pressionar a soja em grão, bem como, naturalmente, né, a questão ali dos grãos, né, dos seus mercados vizinhos. Então, milho e trigo também caindo, os mercados financeiros intensificando as perdas. Então, a gente olha para uma combinação ali ainda de fatores que exercem pressão sobre os futuros da soja. E é uma combinação ainda de fundamentos com o financeiro. Do lado do financeiro, toda essa questão que eu venho detalhando desde o começo da nossa edição dessa segunda-feira. Dos fundamentos, trouxemos essa questão da baixa para os dois derivados, mas nós temos também a colheita avançando no Brasil, ganhando mais corpo e ritmo com uma melhora do clima para os nossos trabalhos de campo por aqui. Nós temos ainda chuvas que chegaram à Argentina no último final de semana, isso também ajuda a pressionar as cotações, né? Então, olhando para tudo isso, eu separei aqui a análise do seu Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Laboro, que ontem, já no final do dia, né, quando os mercados foram abertos, ele já trouxe essa pré-análise, né? Então, trazendo essa combinação de fundamentos com financeiro, e no seu comentário matinal desta segunda-feira, ele diz, commodities agrícolas em baixa nessa manhã, com soja ao lado de milho e trigo liderando o movimento. As chuvas que caíram na Argentina, nas províncias de Buenos Aires e La Pampa, foram boas e deverão ajudar na estabilização das perdas de soja e milho.
além de que as previsões, de acordo com o modelo GFS e também com o modelo europeu, indicam bons índices de chuva para os próximos 10 dias em boa parte da região produtora. O presidente Xi Jinping, chinês, já voou para Moscou nesta manhã de hoje, onde deve pressionar o papel de Pequim como potencial pacificador no conflito Rússia e Ucrânia, e também espera apoio contra a pressão ocidental. Vamos ver o que vai acontecer. Essa visita também está no front, né? Enquanto está tendo guerra, está tendo banco quebrando, banco vendido, banco comprado, o Xi Jinping e o Vladimir Putin, dois grandes líderes mundiais, né? A gente está falando, porque é importante a gente trazer essa questão do Xi Jinping com Vladimir Putin, quando a gente pensa que, se a gente traz, por exemplo, o cenário da Guerra Fria, né? Ah, não, grandes potências, Oriente versus Ocidente, né? A Rússia e os Estados Unidos, e ali os pequenos que estavam. Era um outro contexto político, histórico, geopolítico, era uma outra condição, né? Quando a gente pensa numa guerra, Rússia e Ucrânia, né? E a Rússia ali isolada, ao lado, né? Tá isolada, mas nem tanto, pero não muito, porque tá isolada ali do lado da gigante China e do implacável Xi Jinping, minha gente, aí é outro contexto, né? Você está ali isolado, mas você está ali isolado do lado da segunda maior economia do mundo, bilhões de pessoas precisando de tudo. Então, estar isolado ao lado da China e Xi Jinping dizer que é amigo de Vladimir Putin é outra história. Não é simplesmente estar isolada, né? Então, isso também tem que estar ali no seu front, tá? Tem que estar no seu entendimento desse momento, que não é um momento fácil de ser compreendido. Isso é um fato, né? São muitos pontos para a gente entender. Soma-se a tudo isso a questão que você tem que olhar aqui para o Brasil, botar uma lupa no mercado brasileiro. Quando a gente bota uma lupa no mercado brasileiro de soja, o que a gente vê ali se destacando? Ainda o problema da logística. Ainda é o nosso principal ponto de atenção. Não tem como, né? Ó, algumas distorções vêm sendo notadas. Caminhões ociosos e fretes caindo, soja de São Paulo descendo para o Porto de Rio Grande, soja do Mato Grosso do Sul sendo vendida a fixar e semente de milho safrinha sobrando no mercado. O tempo de espera nos principais portos continua bastante elevado, o que está reduzindo muito a liberação de cotas para os caminhões. O jeito é levar soja para portos com baixo tempo de espera. Tem soja de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná descendo para o Rio Grande, onde o tempo de espera não passa de 7 dias ainda. Isso é possível porque está sobrando caminhão. Eu diria que essa janela de oportunidade, abre aspas para Eduardo Vanin, vai se fechar logo. Muitos caminhões começarão a ficar parados nas filas dos armazéns no interior. Tem oferta de semente de alta tecnologia no mercado. Isso quer dizer que o produtor não vai arriscar milho fora da janela. Inclusive o Márcio Ueno, que é um assíduo telespectador aqui do Bom Dia Agronegócio, ele é do Paraná, por conta das adversidades climáticas, a adversidade para colher a soja, a dificuldade para colher a soja, fez com que, inclusive, eles tivessem que devolver as sementes de milho, por de fato não conseguir cumprir uma janela e não arriscar, né? Colocar a semente no chão num ponto de tempo e de clima que não fizesse sentido, que a safrinha já é arriscada. E aí você vai arriscar vezes 3? Não dá. Então, essa sobra de semente de milho, ela é um ponto bem importante que a gente tem que acompanhar para entender o tamanho da safrinha. Por isso que os próximos 2 meses serão determinantes para esse entendimento, né? E de fato a gente tem que colocar isso na conta da soja também pela questão logística, né? Então estamos buscando entender essa condição. Seguindo aqui com a análise de Eduardo Vanin, ó. Falam em queda nas vendas de 10 a 15% no Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo e Minas, de sementes de milho. Produtores buscando semente com menos tecnologia, pasto, sorgo e trigo. Não vão fazer safrinha, mas não vão deixar a terra nua. Vão deixar a terra ali, né, com a sua renovação necessária, com outras culturas, podendo ser pasto, sorgo ou trigo. Então, vamos entender. Um outro ponto de atenção. Em Dalian, os contratos da soja importada caíram 3%, maior queda diária desde julho do ano passado. O contrato março, ainda segundo Eduardo Vanin, da Agriinvest, está na mínima de janeiro de 2022. O contrato está precificando um crescimento dos estoques na China. Em teoria, não
tem condições de segurar toda essa soja, assim como os Estados Unidos durante o segundo semestre. Soja que terá que ser movimentada para onde há capacidade ociosa de processamento e estocagem. O Brasil tem vendido para a Argentina também, onde a capacidade ociosa das fábricas está em 70%. Se lembram que eu falei sobre isso na semana passada? A Argentina vai ter que importar soja para o mínimo da sua capacidade processadora acontecer e eles não terem prejuízos ainda maiores. 70% de ociosidade nas fábricas de soja, nas fábricas processadoras de soja na Argentina. Falam em 300 a 500 mil toneladas nas últimas 2 semanas. Essa soja que está saindo por Rio Grande se encaixa bem para a Argentina. A soja, março de 2024, na CBOT, perdeu os $13 por bushel, já entendendo que teremos uma oferta maior a ser disponibilizada nesse período. A comercialização vai ficar ainda mais travada. As vendas para 2024 ainda não chegam a 3%. A safra que vem tem tudo para ser no mesmo ritmo que essa, ou seja, muita soja. Então, senhoras e senhores, o que tudo isso sinaliza e quer dizer para você, produtor rural que está nos ouvindo? Que você precisa rever o seu planejamento comercial. Como é que estão avançando as suas vendas? Como é que estão avançando os seus negócios? Quanto da sua safra você já comercializou? Você já comercializou uma parte? Então, todas essas respostas precisam acontecer. Você precisa dar essas respostas a quem lhe fizer essas perguntas para redefinir a sua trajetória comercial. Fato é que a gente tem uma pressão nesse momento, os prêmios seguem negativos e se deteriorando cada vez mais, e a logística está comprometida e essas janelas de oportunidade elas vão se abrindo, segundo explicam os analistas e consultores de mercado, tá? Não é uma análise da Carla Mendes, que não é analista de mercado. Eu sou a mensageira das informações. Então, esse retrajeto que eu quero que você faça, tá? Esse reposicionamento de rota. Então, esteja ao lado do teu profissional de confiança para a comercialização da sua soja e entenda que você vai ter que fazer vai retraçar a sua rota, tá? Isso é muito importante, ok? 9h44 pelo horário oficial de Brasília. Quero, antes da gente chegar aos nossos comentários, aqui as nossas perguntas, eu quero falar um pouquinho sobre os preços dos ovos, que de fato também seguem pressionados, segundo uma nota que chega pelo CPEA, nesta manhã de segunda-feira. A gente está falando, né, de uma pressão sobre as cotações. Vou abrir aqui a notinha para vocês. Ó. As cotações dos ovos estão... Perdão, eu falei pressionados, né? Mas eu quis dizer elevados, tá? Quando eu abri aqui, eu falei, será que eu tô certo? As cotações dos ovos estão em alta, segundo informações do CPEA. A valorização da proteína segue atrelada ao cenário típico durante a quaresma, né? A gente tem um consumo maior de ovos e menor de carnes. Eu vou até pedir para o Matheusinho tirar, porque realmente eu me confundi, ó. Preços pressionados. Eu quase dei uma má notícia para os produtores de ovos, mas ao contrário, né? A gente está com preços em alta. Acho que eles vieram pressionados e eu estava com isso na minha mente. Quando a demanda se aquece e a oferta diminui. Quanto ao poder de compra de avicultores de postura, subiu na parcial de março, coisa boa, devido ao aumento das cotações dos ovos, somado ao declínio dos preços do farelo e à estabilidade do milho, principais insumos consumidos na avicultura. Então, preços de ovos em alta, tá? Estão em elevação e não pressionados, como eu pontuei no começo. Então, preços dos ovos em bom momento e, de fato, o tempo da quaresma é um tempo realmente onde as pessoas diminuem o seu consumo de carnes, né, para ampliar o seu consumo ali de vegetais, de legumes e ovos, principalmente para compor essa questão da proteína. E a Letícia está aqui, nossa especialista em proteínas animais, trazendo uma informação adicional, que há também a questão da redução na produção com o descarte de poedeiras realizado ao longo de 2022, segundo um levantamento feito pela Scott Consultoria. Né? Nós temos ali uma condição, né, de ter uma redução na produção, e isso faz com que haja, portanto, essa sinalização. Ainda falando do setor de proteínas, a gente precisa lembrar que a questão da gripe aviária continua se intensificando. A Argentina reportou 60 novos casos, né? E o Chile também traz uma nova informação que o número de animais marinhos mortos
no primeiro trimestre deste ano já sobe 482,4% devido à gripe aviária. São mais de 700 espécimes de leões marinhos comuns, pinguins de Humboldt e lontras do mar que ficaram encalhados, mortos nas costas do Chile durante o primeiro TRI de 2023, principalmente na região norte do país. É realmente uma epidemia muito grave, né? E ainda bem que não tivemos a confirmação de nenhum novo caso, né? Então, a gente tá, só uma correção, não são 60 novos casos, a Argentina alcançou gripe aviária, tá? Então, a gente está falando de uma situação muito séria, mas ainda agradecendo a Deus que isso não chegou aqui no Brasil, né? Então, realmente, é para se agradecer diante do que a gente está vendo, das notícias que estamos registrando, tá? Bom, agora sim, vamos para as nossas perguntas ali. A gente hoje recebendo várias perguntas, naturalmente, muitas perguntas sobre o mercado da soja, né? Que está ali reservando uma surpresa atrás da outra, segue em baixa. Então vamos lá. Vou começar aqui com as perguntas que nós recebemos pelo Instagram, tá? E já mandando um bom dia para o Rogério, para a Ednária, para o Kaique, para o Ivan Fagundes. Dá uma notícia boa para nós, que a soja vai subir. Bom dia, o Ivan Guimarães. Olha, Ivan, segundo os analistas e consultores de mercado, a notícia não é essa. Pelos próximos, pelo menos 2 a 3 meses, a gente deverá ter uma pressão sobre as cotações. Naturalmente que a gente tem picos ali de melhora dos preços, a gente tem, né, condições um pouco mais adequadas ali de janelas ali que vão se abrindo, né, para a chegada dos preços, mas a pressão ainda é inerente, né, nesse ínterim de uma safra de perto de 150 milhões de toneladas de soja. Então, é um momento de pressão sobre as cotações, tá? Então, vamos monitorando. Como eu falei, claro que pode vir uma nova notícia dos fundamentos, fazer Chicago subir e a gente ter uma reviravolta nos preços. O dólar pode explodir, o mercado pode não gostar, por exemplo, do arcabouço fiscal de Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e fazer uma alta, mas são esses picos que os pontos de formação de preços podem atingir a te trazer essa notícia. Lembrando que do tripé de formação dos nossos preços, soja em Chicago, dólar e prêmio, dos dois, a notícia pode vir entre o dólar ou o soja Chicago. Para o prêmio já é mais difícil, né? Porque a gente tem bastante soja para ser comercializada e nós temos também um volume que vai chegando ao mercado. Então, com esse também avanço da colheita. Então, olhando para tudo isso, a gente tem que ter essa máxima na mente, né? De que de fato pode essa pressão continuar por um tempo ainda, tá? Seguindo por aqui. Milho mercado futuro. Kaique Teixeira estava me pedindo. Acho que dessa forma, com as informações que eu dei, já trouxe a sua resposta, né, Kaique? Mas, de fato, a gente está olhando para isso, a colheita da safra de verão, o plantio da segunda safra e os compradores um pouco mais retraídos internamente. As exportações continuam desempenhando bem, vamos olhar para a questão cambial e vamos olhar para o tamanho da nossa segunda safra. E aí os próximos 2 meses serão determinantes para a gente entender isso, qual será o tamanho e o potencial da segunda safra de milho no Brasil e qual vai ser o impacto disso para os preços, tá? Ele é de Aguanil, Minas Gerais. Fernanda Souza, de Bom Jesus, no Piauí. Cachoeira do Sul, no Rio Grande do Sul, também com a gente. O Antônio Florido, muito obrigado. Informações rápidas e diretas, orientando as análises, muito obrigada. Bom dia também para o Tibério, para o Márcio Maciel, que mandando aqui, ó. Bom dia, Carlinha e patriotas. Estamos atentos às informações. Obrigada. Dona Sálua, bom dia. Bom dia também para o Idel, para o Diego, né? Falando de mercado, quais as expectativas daqui para frente? Bom, a gente está olhando para um mercado que está ali em alta, né? Os preços estão subindo, a oferta está um pouco contida, então a gente está vendo os feijões até com notas um pouco mais baixas em patamares elevados de preços. Então é um momento de preços em elevação. Sugiro, Diego, que você continue acompanhando as análises do Notícias Agrícolas aqui, né? Do Notícias Agrícolas, não, mas no Notícias Agrícolas, com ali principalmente o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, e a gente vem trazendo essas altas, né, que vão chamando cada vez mais atenção para os preços nesse momento. Então,
O mercado, segundo o IBRAF, Instituto Brasileiro do Feijão, está ali, inclusive, à espera de grandes compradores. Com um bom volume de negócios na última sexta, a semana terminou com preços estáveis. Produtores que detêm estoques de feijões comerciais do ano passado estão aproveitando os patamares atuais para vender. Nada que mude a tendência que continua de mercado firme. A princípio, esse período do mês tende a ser mais tranquilo, segundo o IBRAF, porém, a qualquer momento, grandes compradores deverão voltar mais cedo ao mercado, não deixando para comprar na virada do mês, quando a grande maioria busca comprar. Então, mercado de feijão com tendência firme de alta agora, tá? O Marcelo Bezerra, de Bom Jesus da Penha, em Minas Gerais. Bom dia, como fica o mercado futuro de café? Muito volátil esses meses. A tendência é de continuar assim? Marcelo, a tendência é de continuar assim. A gente tem todo esse envolvimento do mercado financeiro nas commodities que deixa o mercado muito arisco, né? Então, esse mercado arisco se reflete num mercado volátil. Então, sim, a gente tem essa tendência, segundo os analistas e consultores de mercado. Então, a gente vê que os fundamentos nesse mix com o macro cenário mantém essa condição. Hoje era, até agora, um dia de baixas fortes para o mercado de café na Bolsa de Nova York. Vamos checar como é que estão as cotações nesse momento. Diminuíram a baixa, né, mas seguem em campo negativo. Maio, $1,75 mais 90 por libra, 0,4% de queda. O julho, $1,74 mais 90, caindo 0,3%. O setembro, $1,73 mais 70, uma pequena baixa de 0,03%. E o dezembro, com $1,71 mais 45, caindo 0,3%. Então, sim, tendência de volatilidade muito presente ainda para as cotações do café, tá? Quero mandar também um bom dia para a Laís de Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul. O pessoal da FMG Consultoria acha que seria um momento bom para travar um contrato de soja para a safra 23-24? Pessoal, olha só, isso depende de inúmeras respostas, né? Depende de onde você está localizado, depende de como têm sido os seus custos de produção, de quanto você já travou desses custos, das suas despesas logísticas, do dólar futuro que você está tratando, do prêmio futuro que você está tratando. Então, olhar, dar essa resposta, ela é muito mais complexa do que parece, né? É preciso fazer, principalmente, um entendimento detalhado dos custos de produção. Agora, o que eu acho é que não dá para não fazer nada, né? Então, travar um contrato, ele exige um estudo do momento bastante detalhado. Agora, tem que ser rápido, não pode simplesmente olhar e, vamos vendo o que vai acontecer. Vou abrir aqui a tela mais alongada para os futuros da soja na Bolsa de Chicago, porque assim a gente consegue ver mais vencimentos, e aí vocês vão entender que a pressão, ela está aqui, ela continua, e os vencimentos mais longos já estão alguns operando abaixo dos $13 por bushel. Então, assim, pode ser que hoje talvez não seja o melhor dia, mas é hora de você fazer as suas contas, entender se isso pode cair um pouco mais ou pode se estabilizar. O que vai definir isso? O tamanho da safra sul-americana, que está terminando de ser decidido, a nova safra dos Estados Unidos, que está prestes a começar, e aí a gente vai ter que olhar a condição climática, ano de El Niño, custos de produção, qual vai ser o tamanho da área dedicada a cada cultura, e a tendência é de que haja um aumento de soja, milho e trigo. Então, tudo isso precisa entrar na análise. Vamos lá. Nós temos aqui o novembro de 23 com $13,03 por bushel, por exemplo. Já o março 24, $13,03. O maio, $13,02. O maio 24 é referência para a nossa próxima safra. Então, $13,02. Isso porque amenizou a baixa, porque estava abaixo dos $13, tá? Então, está caindo 0,8% agora, por exemplo. E a gente vê cair quase o dobro do que cai o maio, que cai 0,5%. O maio 23, tá? Então, é olhar e entender como nesse momento, $13,02 por bushel na Bolsa de Chicago para maio 24, refletem frente aos seus custos de produção, né? Como é que está o seu custo? Quanto você já comercializou? Quando você vai travar, né? Tudo isso precisa ser respondido, tá? E bom dia também para Nina Rosa Santos com a gente. No YouTube, quero mandar bom dia também para o meu amigo Nivaldo Forastieri, lá do Paraná, né? O Danilo Padovani, sempre conosco. O pessoal da S10 de Jataí, Goiás. Dona Neuza de São Paulo, LG Comércio de Cereais.
todos te acompanhando como sempre. Obrigada, pessoal da LG Comércio de Cereais. Sempre um prazer saber que vocês estão dividindo as manhãs de vocês comigo, viu? Obrigada. O Rodrigo Teles, de Cidrolândia, Mato Grosso do Sul. A Vanessa Fernandes conosco também, na sua ponte Minas-São Paulo, né, Van? Então, bom dia para você. Ótima semana a todos, para você também. Vladimir Teixeira, de Itaí, São Paulo. Bom dia, Carla, bom dia. Grêmio Santa Maria. Vamos embora, gremistas. Bom dia. Bom dia de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Grupo ICP, Mato Grosso do Sul. Bom dia de Belo Campo, na Bahia, o Maurício Lima. Porteira Rosa, Valéria Benites conosco. O Rafael Lima, da AgroPrime de Rio Verde, Goiás. O Luciano Faquin. O Nicolau Bustamante. O Marcelo Ferreira. O Alan Rosa. O Arthur Rezende. Eu tenho aqui comigo Ipirá, na Bahia. Nós temos Rio Verde, Goiás. Jataí, Goiás. E Gaúcha do Norte, Mato Grosso. Bom dia. Olha só, o José Cabreira, sugestão, informar não somente como a medida americana, bushel, converter também em sacas, como usamos no Brasil, pois poucos agricultores sabem converter. O José Cabreira. José, obrigada pelo seu comentário, acho muito pertinente. Eu vou te dar uma ferramenta, e para você que está nos acompanhando também, a gente tem ali na nossa tela inicial. Aliás, para quem está nos acompanhando pelo YouTube, eu vou pedir para a Letícia colocar para a gente na tela a nossa calculadora, tá? O que acontece? A gente tem ali os preços acontecendo em Chicago, tempo real, tem, claro, um delayzinho pequeno, um pequeno atraso, normal. E embaixo tem um botãozinho amarelo escrito calcule o seu preço. Clicando no calcule o seu preço, você pode personalizar ali os campos para entender a tua paridade de exportação, tá? Eu vou colocar aqui, ó, o contrato maio 2023. Deixa eu ver se já está na tela para quem acompanha pelo YouTube. Vou pedir para a Letícia colocar. Ó, para quem está nos acompanhando pelo YouTube ou pelo noticiasagricolas.com.br, tá vendo? Vocês estão vendo essa tela? Calcule seu preço. Aqui, ó, selecione o primeiro campo, preço de Chicago. Eu vou colocar o maio 23, que está agora $14,69 por bushel. No prêmio, eu vou selecionar o maio 23, que está negativo em 11 pontos. O dólar da hora é R$ 5,26, voltou a cair. Isso já te dá o preço em reais por saca, claro, bruto ali, o FAS, né, que é livre ao lado do navio. Então, é para você entender a sua paridade de exportação. Isso você já vai ter em reais por saca o preço, ou em reais por tonelada, dólares por tonelada e dólares por saca, tá? Então, você pode ter todas as medidas que a gente usa por aqui, fazendo esse cálculo na nossa calculadora ali, criada e desenvolvida aqui no Notícias Agrícolas, com economistas, analistas de mercado, para realmente trazer essa facilitação, tá? Então, ó, se a gente considerar só Chicago, só o prêmio, só o câmbio, a gente está falando de R$ 169,16 por saca, R$ 2.819,47 por tonelada, $32,16 por saca, $536,02 por saca, tá? Para você entender como uma referência para o seu custo de produção, tá? Então, você pode usar e abusar dessa calculadora, dá para trocar o campo aqui para milho também, aí você vai selecionar o maio 23, $6,30, o prêmio a gente tem para abril o prêmio aqui no caso do milho, ele já nem é, né, tão relevante. Então, a gente está falando de $1,05,26, a gente está falando de uma saca de milho a R$ 78,31, paridade de exportação, referência. Aí você vai ter nas linhas de baixo como personalizar as suas despesas. Personalizou, vai ter o preço aí na sua região, a paridade aí na sua região, tá? Aí é sucesso. Então, José, use e abuse dessa calculadora. Obrigada pelo seu comentário, porque me permite trazer essa funcionalidade de Notícias Agrícolas aqui para os nossos produtores. O seu comentário foi realmente muito pertinente, tá? Muito obrigada. Leandro Prigol, sugestão: travar preço para pagar os custos. O restante eu esperaria para ver o comportamento do mercado. Já é uma estratégia. O importante é ter uma estratégia, né? Leandro, eu acho que você está completamente correto de ter uma estratégia. E se essa estratégia faz sentido para ti, se ela
atende a sua necessidade e a sua garantia de margem, você não vai ficar no 0 a 0, você não vai ter prejuízo, excelente. É isso, minha gente, é ter estratégia. Almir Prado, bom dia, quero saber o preço médio do milho para a região de Passos, Minas Gerais. Eu não sei se eu vou ter Passos, mas eu vou buscar uma cotação aqui para ti. Vamos lá. Milho. Vou buscar aqui a nossa tela de mercado físico, saber se a gente tem em Minas, eu acho que não. Eu não tenho essa praça de Minas Gerais, mas a gente tem aqui algumas referências. Eu vou puxar para você base Campinas, tá? Não, Machado, eu tenho Machado, Minas Gerais, com R$75 por saca. Aí Cândido Mota, São Paulo, R$73,50, tá? Aproximadamente. Cândido Mota em São Paulo, para ter uma referência mais próxima. E Machado, Minas Gerais, a fonte é a Copama, a cooperativa Copama, com R$75 por saca, fechamento da última sexta-feira, ok? É isso. Senhoras e senhores, 10 horas e 3 minutos pelo horário oficial de Brasília. Engenheiro agrônomo João Marcos, ótima semana para todos, em especial para Carlinha, que leva informações relevantes todos os dias. Sapezal, Mato Grosso, coisa boa, obrigada. Matheus Bonhart, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Essa semana eu vou estar em Goiás, em Ipameri, no Goiás, quarta e quinta-feira, lá no dia de campo da Fazenda Santa Brígida, então vocês vão receber informações direto ali do Goiás, tá certo? Eu amo esse estado, sempre falo para vocês de Goiás, né? Tenho muito carinho pelo estado do Goiás e fui convidada então para esse dia de campo lá da Fazenda Santa Brígida, da minha amiga Marise Porto, que vai fazer, como sempre, né, a Fazenda Santa Brígida, que é uma fazenda modelo quando o assunto é sustentabilidade, sistema de integração lavoura, pecuária, floresta. Se não me engano, foi a primeira fazenda no Brasil a ter este sistema. É um caso, né, de sucesso da Embrapa. Eu vou trazer informações para vocês, então, direto de lá nesses próximos dias, tá bom? Amanhã ainda estamos juntos, já na quarta-feira, aí a gente já vai conversando direto de Goiás, tá bom? Senhoras e senhores, 10 horas, 4 minutos pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui. Obrigada pelas perguntas que vocês nos mandaram ao longo dessa edição. É sempre bom ter vocês com a gente, é sempre bom receber esse feedback, receber que as nossas informações chegam claras para vocês e a gente entende quando vocês questionam sobre o mercado do café, sobre o mercado do feijão, quais mercados vocês precisam de mais informações. E vão mandando isso para a gente por aqui, mesmo sem ser um Bom Dia Agronegócio, toda a nossa interatividade está garantida em todos os nossos boletins, a nossa programação ao vivo que acontece do dia, para que vocês sejam os produtores rurais mais bem informados do Brasil, sempre. Boa semana para você, boa segunda-feira, bons negócios, até amanhã.